Olá, tudo bom? Meu nome é Ricardo Rietti, sou médico, neurocirurgião, especialista em cirurgia da coluna e dor. E hoje eu vou falar para vocês sobre hérnia de disco lombar. Aqui você vai saber sobre causas, consequências, tratamentos, o que você deve fazer para isso. Mas afinal, o que é uma hérnia de disco lombar? Nossa coluna é composta por ossos, cartilagens, ligamentos e nervos. A cartilagem composta entre um osso e outro, entre uma vértebra e outra, nós chamamos de disco intervertebral. Esse disco ele tem uma função de amortecimento e de nutrição desses ossos. Então, ao longo da vida, por diversos motivos, nós temos aí esse desgaste dessa cartilagem e ela vai perdendo a sua função de amortecedor. Além disso, existem microfissuras nessa cartilagem que vão fazer com que ela saia do seu local natural e vá de encontro com estruturas importantes, principalmente o nervo. Esse nervo vai ter como consequência uma inflamação e a inflamação desse nervo vai gerar a dor nas costas, na coluna lombar, e essa dor ela vai se irradiar para a região do glúteo e da perna. Isso nós chamamos daquela dor, famosa dor ciática. Então isso é a hérnia de disco. Mas afinal, doutor, fiz um exame de imagem, uma ressonância magnética e nela mostrou uma hérnia de disco. O que isso significa? Eu tenho dor, eu tenho que tratar, tenho que fazer cirurgia? Então, primeiramente, não. Não é toda a hérnia de disco que vai te causar algum tipo de problema, algum tipo de sintoma e, consequentemente, também não vai precisar de um tratamento específico. Então, a hérnia de disco ela é algo que pode acontecer com as pessoas, porém, muitas vezes ela é um achado no exame ou muitas vezes não precisa de um tratamento específico. Então, se você tem um quadro de dor nas costas associado à hérnia de disco, aí sim você deve procurar a ajuda de um especialista. Ok, tem uma hérnia de disco, o que esse paciente vai estar sentindo? Então, basicamente, pelo fato da hérnia de disco, da cartilagem, estar pressionando o nervo, causando essa inflamação, os sintomas mais comuns são dor nas costas, irradiada para a região do glúteo e da perna. Então é aquela dor que desce da coluna, vai para a região do bumbum e corre até o pé. Junto dessa dor, a pessoa pode sentir sintomas que nós chamamos de parestesia, que são sintomas sensitivos, como amortecimento, formigamento e queimação também na perna. Para diagnóstico da hérnia de disco, nós precisamos primeiramente de uma consulta médica com um especialista. Então isso é importante. Se você tem um quadro de dor nas costas, procure ajuda, procure um médico especialista em cirurgia de coluna, especialista em dor. E lá ele vai fazer o quê? Uma avaliação clínica com histórico, nós chamamos de anamnese, seria a investigação de tudo que aconteceu para você chegar ali, e também um exame físico detalhado, tá? Com isso a gente vai poder saber exatamente quais são as possíveis causas dessa dor. A partir disso, partimos para exames complementares. Nos exames complementares, quais são os exames principais que você vai acabar fazendo? Raio-x da coluna, tomografia e a ressonância magnética principalmente, tá? Com a ressonância magnética que a gente vai conseguir determinar e conseguir enxergar essa doença na cartilagem do disco, no disco intervertebral, e também se existe ali uma hérnia de disco, se existe uma doença que precisa ser tratada. Ok, tenho uma hérnia de disco, fiz uma consulta, fiz alguns exames, levei para o médico e foi diagnosticado a causa dessa dor como sendo hérnia de disco. Qual o tratamento que devo fazer? Então, já existe consolidado na literatura médica que cerca de 80 a 90% dos pacientes com hérnia de disco e sintomas de dor podem ser tratados de maneira conservadora. Então, esses pacientes não vão precisar de um tratamento com cirurgia necessariamente. Então, o tratamento conservador consiste no quê? Medicação, repouso, associado a uma terapia de reabilitação com fisioterapia, até quiropraxia, acupuntura, então tem seu benefício. Todas essas medidas para fortalecer em segundo momento com uma natação, uma hidroginástica ou até uma academia para fortalecer a musculatura da coluna e com isso cerca de 80 a 90% dos pacientes vão ter uma melhora da dor sem precisar de um tratamento mais invasivo. Ok, fiz o tratamento conservador, que seria o tratamento com medicação, fisioterapia, por um período mínimo aí de 6 semanas,
e não melhorei, não consegui obter resultado, ainda tenho dores, não melhoro. O que eu posso fazer? Aí a gente passa para tratamentos que são tratamentos minimamente invasivos com infiltrações em coluna, tá? Vou ter um vídeo especialmente sobre isso, mas resumidamente seria uma terapia com agulhas em que a gente vai na região da coluna que tem essa inflamação, que tem essa dor e coloca ali medicações para tentar amenizar esse sintoma. Tá? Em terceiro momento, fez infiltrações, fiz esses tratamentos e não resolveu, aí sim esse paciente vai poder estar realizando um tratamento cirúrgico. No tratamento cirúrgico, como que ele é feito? Existem algumas maneiras de se fazer esse tratamento cirúrgico. Vão desde tratamentos com ressecção de hérnia de disco de maneira percutânea, tá? Seria uma punção muito pequena em que a gente vai lá e retira uma pequena porção do disco para amenizar o sintoma. Cirurgias minimamente invasivas com endoscopia, tá? A gente entra com uma câmera próximo dessa região, vai lá e tira esse disco, tira essa cartilagem que está apertando próximo do nervo. Há terapias minimamente invasivas com acessos tubulares. Então, nós neurocirurgiões utilizamos muito microscopia, tá? Seria um microscópio cirúrgico. Então, a gente faz pequenas incisões com acessos tubulares e com o auxílio de uma magnificação de imagem, que seria aí a microscopia ou microscópio cirúrgico, a gente vai lá com cuidado e consegue retirar essa cartilagem de maneira minimamente invasiva. Em último caso, existem pacientes que vão ter associado a uma hérnia de disco também uma instabilidade na coluna. E daí, nesses casos aí, é que é utilizado, né, os parafusos, vamos dizer assim, tá? Então, o parafuso na coluna. Não é toda cirurgia que vai precisar, é a menor parte delas. Ok, tem uma hérnia de disco, doutor, eu posso tomar um remédio, posso ir na farmácia, pegar uma receita com o farmacêutico, né? Ou, enfim, uma orientação, na verdade, né, com o farmacêutico e fazer o remédio em casa? Então, muito cuidado com isso, tá? O tratamento da hérnia de disco, ele deve ser orientado por um profissional especializado. O tratamento com a medicação que você compra livremente na farmácia pode te fazer mal. Tá? Muitas das medicações vendidas para isso são anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, eles têm um efeito benéfico, tá? Que vão te ajudar na dor, mas por outro lado eles podem te causar um malefício em relação à queimação no estômago ou até mesmo úlceras, ou em uso prolongado da medicação, um problema nos rins, tá? Então, primeiramente, o ideal é você procurar ajuda. Você gostou do assunto? Achou interessante saber um pouco mais sobre hérnia de disco? Então, curta, se inscreva no canal, que aqui você vai ficar sabendo sobre diversas doenças relacionadas à cirurgia da coluna e dor, e isso pode te ajudar, pode te agregar bastante em relação ao tratamento da sua doença. Obrigado, tchau, tchau!